Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite. Hoje eu vou começar mais um estudo com vocês aqui do panorama do Novo Testamento. Aqui eu já fiz, eu sozinho, a primeira atividade, falando do contexto histórico e composição do Novo Testamento. Eu vou iniciar do segundo, ok? Então eu vou fazer um estudo aqui como se fosse eu, sozinho, mas comentando em voz alta aí para vocês acompanharem, tá bom? Deixa eu separar o meu marca-texto aqui. Esse livro, no final de cada capítulo, ele tem algumas questões para a gente responder, né? Aqui, por exemplo, vamos aprender sobre os evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Aqui, então, ele vai dar algumas perguntas para a gente, né? O que são evangelhos sinóticos? A que público destinava-se cada um dos evangelhos sinóticos e com que propósito foi cada um deles registrado, né? Então é um negócio bem didático. Vamos lá. Os três primeiros evangelhos são chamados sinóticos. Por quê? Porque vêm pela mesma ótica. Então eles vêm pela mesma ótica, ou apresentam sob o mesmo ponto de vista a vida de Cristo. Eles apresentam então a vida de Cristo. Então os três evangelhos aqui são chamados sinóticos, né? Porque eles apresentam o ponto de vista, o mesmo ponto de vista, né? O mesmo ponto de vista, que é a vida de Cristo. A vida de Cristo. Eles complementam a descrição do Filho de Deus feita por João em seu Evangelho. Em nossos estudos, abordaremos o assunto em duas partes. Primeiro, consideraremos as características específicas de cada Evangelho. Segundo lugar, analisaremos os pontos comuns entre os Evangelhos. Então, o segundo é os pontos comuns de Mateus, Marcos e Lucas. Em outras palavras, examinaremos as características que diferenciam um livro do outro e quais delas são comuns a estes três evangelhos. Que legal, então. Os evangelhos sinóticos apresentam a vida de Cristo e nós vamos estudar agora o que pontos esses livros têm em comum, o que diferencia, né? E as características específicas de cada um, de cada evangelho. Então vamos começar aqui pelo Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Autor. Vamos ver um pouquinho sobre o autor. Mateus, um dos discípulos de Cristo, escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Ele se chamava Levi e trabalhava como publicano, coletando impostos na Palestina até que recebeu o chamado para seguir a Jesus. Aqui temos até algumas referências para quem quiser ver na Bíblia, né? Mateus, então, um dos discípulos de Cristo, escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Ele se chamava Levi. Trabalhava como publicano. Propósito e conteúdo. Mateus escreveu seu evangelho principalmente para leitores hebreus e apresenta Jesus como Messias, o Rei dos judeus. Podemos perceber isto em passagens como a genealogia de Cristo, a visita dos magos, a entrada do Mestre em Jerusalém, o julgamento das nações e, em comum com os outros evangelhos, a inscrição sobre a cruz. Além dessas, há muitas outras passagens no primeiro evangelho que dizem respeito ao reino dos céus, expressão usada apenas em Mateus. Olha que legal, reino dos céus, expressão usada apenas por Mateus.
Deixa eu ver se eu entendi então. O autor era Mateus, se chamava Levi, né? Trabalhava como publicano. Mateus escreveu seu evangelho, né, para leitores hebreus. Apresenta Jesus como Messias, o rei dos judeus. E além dessas, há muitas outras passagens no primeiro evangelho que dizem a respeito dos reinos dos céus. Em comum, aqui, ó, isso aqui que eu queria lembrar, o que há em comum, né, com os outros evangelhos, a inscrição sobre a cruz, ok? E o diferencial é que ele usava o reino dos céus, né, mostrava Cristo como o rei dos judeus. Foi especificamente para os leitores hebreus. Eu vou até marcar aqui. Leitores hebreus. Este livro também faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele une profecias sobre a vinda do Messias com o cumprimento dessas predições na pessoa do Senhor Jesus. Muitas são as vezes em que Mateus faz alusão a elas, vinculando-as ao assunto, né? Passagens como capítulo 1, né? 2, 17, 18, 23. Muitos capítulos aqui que a gente tem que passar detalhadamente por cada um deles para saber melhor. Três não. Tem particular importância, né? Esses capítulos têm particular importância para a gente saber um pouco, né, dessa ponte que ele faz, Mateus, sobre o Antigo Testamento e o Novo. É como se Mateus fosse o primeiro a notar que o Antigo Testamento afirma ele está vindo, e então o evangelista apresenta sua própria mensagem. Ele chegou. Olha que legal, então. Mateus, ele é como se fosse um dos primeiros a notarem, né? Que o Antigo Testamento está dizendo, ele está vindo. E o Novo Testamento diz, ele chegou. Vamos lá. Os discursos de Cristo. Podemos observar facilmente nesse evangelho o destaque dado aos discursos de Cristo, como podemos ver com clareza no esboço do livro o padrão usado por Mateus inclui narrativas a respeito de Jesus. Então, na sequência do texto, o autor transcreve importantes discursos feitos pelo Mestre. São 5 ao todo, um em cada divisão principal. Então, um dos padrões, né, dados no livro de Mateus, cadê os padrões aqui? Padrão aqui, ó. Um padrão usado por Mateus inclui narrativas a respeito de Jesus. O autor, né, transcreve importantes discursos feitos pelo mestre. São 5 ao todo, né? Então vamos ter Sermão do Monte. Então tem Sermão do Monte. 2. Chamado dos 12. 3. Parábolas sobre o reino. 4. Significado da grandeza e do perdão. 5. Discurso profético. De uma maneira ou de outra, cada um desses discursos tem relação com as afirmações do rei a respeito daqueles que compartilharão seu reino. Então, Mateus, ele dá um foco grande, um destaque, né, aos discursos de Cristo. Aqui estão todos eles. E aqui nós vamos concluir. De uma maneira ou de outra, cada um desses discursos tem relação com as afirmações do rei a respeito daqueles que compartilharão seu reino. Então ele foca muito no rei, a respeito do reino, assim como nós vimos aqui o nome chamado Rei dos Judeus, né? Apresenta Jesus como Messias, o Rei dos Judeus. Pode ver que ele
falou bastante para os hebreus e fez a ligação do Antigo Testamento com o Novo, né? AT com o NT, Novo Testamento e o Antigo Testamento, para um povo específico, os hebreus. Esboço. À luz do tema destacado nesse evangelho, apresentamos o seguinte esboço que auxiliará o progresso do estudante na análise do livro. O segredo para a escritura de Mateus está na repetição quíntupla da expressão quando Jesus acabou. Então, o segredo para a estrutura de Mateus está na repetição quíntupla da expressão quando Jesus acabou. Ou concluiu, ou ainda, ele diz também, tendo acabado. Aqui nós temos os capítulos onde ele usa essas conclusões aqui, né? Tendo Jesus acabado, concluiu Jesus, tendo acabado Jesus. Essas expressões que a gente acabou de falar, das conclusões, marcam o fim de cada uma das principais divisões do Evangelho de Mateus, juntamente com a introdução e as duas sessões conclusivas. As 5 divisões seguintes formam um registro completo de Mateus. Então aqui tem uma subdivisão, né? E essas expressões, né, de conclusão, concluiu, tendo acabado, acabou, elas marcam o fim de cada uma das principais divisões do Evangelho de Mateus. Divisões essas que são aqui, ó, a apresentação do rei, exigências do rei, feitos do rei, planos do rei, destino do rei, problemas do rei, morte e ressurreição do rei, comissão final feita pelo rei. Vamos ver se eu entendi direito aqui, né? Para a gente ter uma luz aqui para estudar esse livro, né? Tem uma subdivisão, né? O segredo para a estrutura de Mateus está na repetição quíntupla da expressão quando Jesus acabou, concluiu, tendo acabado. Então, essas expressões marcam o fim de cada uma das principais divisões divisões do Evangelho de Mateus, juntamente com a introdução, né, e as duas sessões conclusivas, que estão aqui, ó. E as 5 divisões seguintes formam o registro completo de Mateus. Então aqui é a subdivisão, né? Creio que cada parte dessa deve finalizar com esse concluiu, tendo acabado. Vamos checar isso aí. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Vamos ver aqui. A apresentação do rei, do primeiro capítulo até o 4, versículo 11. Vamos chegar aqui a Mateus. Vamos ver 4, o 11, né? Apresentação do rei, certo? Ah, não, mas aqui, me perdoem que eu vi errado aqui. Quando Jesus acabou, tal. São essas citações aqui, ó, 7, capítulo 7. São esses versículos, né? Essas expressões marcam o fim de cada uma das principais divisões do Evangelho de Mateus. Então, entendi agora, ó. Essas divisões aqui do versículo 7, o capítulo 7, versículo 28, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículos até o versículo 53, 19, 1 e 26, 1, aqui marcam as principais, ó, marcam o fim das principais divisões do Evangelho de Mateus. Então, aqui marca, né, as principais divisões do Evangelho de Mateus, juntamente com a introdução. Agora ele acrescenta a introdução, né, as duas sessões conclusivas e as 5 divisões seguintes formam um registro completo.
Então aqui é o completo, né? Apresentação do rei, exigências do rei, feitos do rei, planos do rei, destino do rei, problemas do rei, morte e ressurreição do rei, comissão final feita pelo rei. Porém, as principais são essas. Vamos dar uma checada junto aqui na Bíblia para ver se marca certinho realmente esses versículos confirmam, né? Isso aí. Vamos lá. A primeira é capítulo 7, certo? Capítulo 7, versículo 28. Versículo 28 aqui, ó. E aconteceu que concluindo Jesus, olha que legal, ó, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina. Que legal. Então aqui é a primeira, né? Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar pregando nas cidades. Ó, terminando, que é a segunda principal divisão do livro. Muito legal. Capítulo 13, versículo 53. 13, versículo 53 aqui. E aconteceu que, quando Jesus havia concluído estas parábolas, partiu dali. Aqui é o número 3, ó, terceira principal divisão. A próxima está no capítulo 19, versículo 1. 19. Aqui, 19, versículo 1. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galileia e foi para os confins da Judeia, além do Jordão. Essa aqui é a quarta principal divisão. E vamos para a quinta, que é no capítulo 26, versículo 1. Aqui, ó. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos, concluiu. É a quinta. Poxa, muito legal. Eu nunca tinha percebido isso, né? Muito bacana. Então, eles encontraram aqui uma das principais divisões. Realmente acabam, né, do livro de Mateus, acabam com essas expressões concluindo, né? Tendo acabado, Jesus acabou. Muito legal. E aqui é a subdivisão, né? Do livro inteiro, contendo a introdução, exigências do rei, feitos do rei, planos do rei, destino do rei, problemas do rei, morte e ressurreição do rei, comissão final feita pelo rei. Então aqui nós falamos dos evangelhos. Né? Estamos falando, né, dos evangélicos sinóticos. Eles são Mateus, Marcos e Lucas, que falam da vida de Cristo. E nós acabamos de ver sobre o evangelho de Mateus. Ok? Vamos lá então falar um pouco do evangelho de Marcos no próximo vídeo aí, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado a todo mundo que vem acompanhando. Como esse aqui é um estudo meu, né? Às vezes fica um pouco mais lento, porque eu também estou aprendendo aqui, eu vou conferindo, né? Então é um pouquinho mais lento, tá certo? Um abraço a todos, a paz de Cristo permaneça aí com vocês.